7h30. Olá, boa noite. Nós estamos começando pela TV Pantanal, programa Opinião aqui no canal 22, Rede TV. Hoje, quinta-feira, e nessa noite, na edição de hoje do programa Opinião, vamos conversar uma pauta genuinamente municipalista com o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, que aqui já está bancada conosco, que ao longo desta próxima uma hora vai estar conversando sobre, especialmente, os impactos, não é, quanto a essa pandemia da Covid-19 nos municípios de Mato Grosso, que somam ao todo 141 municípios. Todo mundo já foi afetado? Não. E o dinheiro que está vindo da União já veio? Enfim, tudo isso e muito mais, inclusive com a sua participação, mandando a sua pergunta via WhatsApp para o presidente da MM, Neurilan. O telefone está aí na sua tela, 99932-2529, 99932-2529. O Opinião também está sendo transmitido pela página no Facebook da TV Pantanal, que você pode ir lá assistir ao vivo o Opinião, como também no site www.gazetadigital.com.br. Para mais dessa entrevista, vou contar aqui com a luxuosa presença e companhia e parceria de Nuremberg. Lorenberg Alves, professor, também escritor, romancista. Vem aí mais um livro em breve, né, professor? Boa noite. Boa noite, meu amigo Paulo Coelho. Boa noite, telespectador. Um grande abraço e muito obrigado por estar conosco fazendo esse programa. Neurilan Fraga, boa noite. E a primeira pergunta é: até onde já avançou a tal da pandemia do vírus chinês quanto aos municípios de Mato Grosso? Tive uma informação há um dia ou dois atrás que já tinha passado de 50 municípios a incidência. Aumentou isso, enfim, como é que está isso hoje nos municípios do interior do estado? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite vocês que estão nos assistindo. Boa noite, professor Lorenberg. É um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, hoje eu acho que chega a 49 municípios. 49. 49 municípios que já têm casos confirmados. Ao menos um caso confirmado. Existe um caso confirmado. Nós temos aí um número maior de municípios que têm casos suspeitos. Que eu acredito que chega já aí aos 60 municípios com casos suspeitos. Mas casos confirmados são 49. Casos confirmados são em 49 municípios. Inclusive, né, alguns municípios do interior, sendo assim o polo mesmo hoje, né, de óbito, com o caso de Barra do Garça, né, que registrou aí uma quantidade de óbito significativo, né? Barra do Garça, tem Rondonópolis, Cáceres, com óbitos já em função do coronavírus. Então, e aí, antes de passar aqui a primeira pergunta do professor, o critério incidência da Covid, ou do Covid, não é? Nos municípios, esse seria mais um critério, esse é um dos critérios para que os municípios possam acessar a ajuda financeira da União, não é? Aí tem população, aí tem outros critérios como a questão de ICMS, mas enfim, a questão da Covid, isso no estado de Mato Grosso não se verificou ainda uma procura maior por parte dos prefeitos a ajuda da União, porque assim, a gente tem verificado em municípios, especialmente do Nordeste, também lá em São Paulo, no estado de São Paulo, municípios que quanto mais, infelizmente, a gente tem que falar isso, quanto mais incidência da Covid, mais argumento tem o prefeito de declarar sua calamidade e assim ter acesso mais facilitado aos recursos que vêm da União. No estado de Mato Grosso tenha ocorrido isso? Não, veja bem, o estado de Mato Grosso eu tenho colocado assim com muita coerência nas minhas entrevistas, de que no estado de Mato Grosso, como os prefeitos, logo no início de que começou a pandemia no Brasil, os prefeitos de Mato Grosso começaram a tomar medidas restritivas, inclusive antes que o governo do estado tomasse, antes do primeiro decreto do governo do estado, já tinha muitos municípios que tinham baixado o decreto, já tinham colocado barreiras sanitárias na entrada da cidade. Nós começamos a orientar os prefeitos bem antes, logo no início.
Então, esse controle, logo no início, é que está fazendo com que ainda temos um pequeno número, se comparado com outros estados, um pequeno número de pessoas contaminadas. Chega aí a casa dos 700 e poucos contaminados em Mato Grosso, certo, né? E 24 óbitos, né? Se comparado com estados parecidos. É um patamar pequeno ainda na comparação. Ainda é um número pequeno, mas preocupante, porque a estrutura de saúde que nós temos em Mato Grosso é muito deficitária, é muito frágil, né? Então, com um número pequeno, nós podemos ter um problema enorme por conta da estrutura de saúde instalada no interior do estado, que praticamente não existe, né? Para esse combate que precisa ter UTI, equipamentos de respiração mecânica, que não existe praticamente no interior do estado. Então, a incidência ainda foi por conta dessas atitudes mais duras que foram impostas lá desde o início. Agora, mais recentemente, a gente percebe, né, que houve um certo relaxamento, até mesmo pela pressão da população, do segmento econômico, né, de voltar às atividades, nem todas essenciais. E aí, nas últimas semanas, percebemos um crescimento significativo, né, no número de contaminados, no número de óbitos e também na taxa de ocupação dos leitos de UTI. Então, essa demanda ainda ao governo federal, ela ainda é pouca, é pequena, né? Nós estamos trabalhando naquilo que está sendo disponibilizado através de projetos de lei aprovados no Congresso Nacional, ou de negociação que nós fizemos com o próprio governo federal. Eu mesmo participei de algumas videoconferências com o ministro Paulo Guedes, negociando, né, ajuda financeira para os municípios, né, rolagem de dívida dos municípios, suspensão de pagamento de parcelamento de dívidas previdenciárias. Isso é uma negociação que nós estamos fazendo diretamente com o governo federal para poder aliviar em função da queda de receita que já está acontecendo em Mato Grosso. Professor. Antes de mais nada, presidente, é bom aqui registrar a nossa alegria em tê-lo aqui no nosso bate-papo. Eu gostaria de um comentário do senhor com relação a, via imprensa, uma discussão que o Wilson Santos levantou, que o deputado Wilson Santos levantou, de acordo com a imprensa, falando que gestores públicos estavam fazendo farra com o dinheiro público. E, ao mesmo tempo, o senhor veio a público em defesa do conjunto dos 141 municípios, dizendo que não era nada daquilo. O senhor pode fazer um comentário rapidamente a respeito desse entrevero? Veja bem, no dia de ontem, o deputado Wilson Santos, após, acho que durante a sessão, e aí foi divulgado por quase todos os sites de Cuiabá, de que ele colocou com muita clareza de que os prefeitos estavam aproveitando este momento, que não tinha nenhum caso de coronavírus, decretando estado de calamidade, para aproveitar o momento para poder, né, gastar de forma indevida os recursos que estão vindo do governo federal para o combate ao coronavírus. E colocou alguns números, inclusive, distorcidos. Por exemplo, citou que a Prefeitura de Rondonópolis vai receber 700 milhões de reais dessa ajuda financeira que vem do governo federal. Não é verdade. A Prefeitura de Rondonópolis vai receber 64 milhões aproximadamente. Cuiabá vai receber 160 milhões aproximadamente. Não é esse valor que ele estava colocando, né? E os decretos de calamidades públicas que os prefeitos decretaram em seus municípios é para o ajuste fiscal, é para ter nós precisamos da Assembleia para fazer o reconhecimento do decreto de calamidade, para poder ter questões fiscais, né, na sua contabilidade, na sua prestação de conta. Possibilita, o decreto de calamidade possibilita, né, que os prefeitos possam, de repente precisa contratar médicos, ele possa contratar o médico imediatamente, não precisa fazer concurso público, teste seletivo, precisa fazer uma aquisição de um determinado tipo de equipamento que precisa de urgência para o combate à pandemia, então ele vai fazer isso.
O decreto de calamidade só vai facilitar ações na área do combate ao coronavírus. O município não pode fazer nenhum outro tipo de aquisição que não seja para o combate ao coronavírus por conta do decreto de calamidade pública. Ele é específico para ações de combate ao coronavírus. Agora, só te convite, presidente. E aí o deputado, respondendo ao deputado Luiz Santos, colocou na mesma vala todos os prefeitos, né? E o que nós estamos vendo, casos de corrupção, pelo menos suspeita de corrupção, é no governo do Amazonas, do Rio, etc. Não tem nenhum caso. Teve um caso aqui de Rondonópolis que houve aí um golpe, mas o prefeito, inclusive, parece que já recuperou recursos, né? Não foi compactuado com o prefeito. Nós não podemos generalizar, porque nesses 141 gestores, nós temos pessoas de bem, tem história de vida, construiu uma presunção história de inocência, né? Agora sim, não presidente, pode fazer isso. Só Então, te convite que está está no começo ainda, não é? Está no começo ainda, não se tem ainda, não se teve o tempo suficiente para identificar se houve ou se está havendo ou não desvio. Porque assim, veja bem, se é ou não é preocupante, fora a tradição, infelizmente, a tradição no Brasil da corrupção está tão ali, não é, enraigada nas esferas públicas, especialmente no poder municipal, estadual e também federal. Quando você fala que não tem licitação num determinado gasto, determinado empreendimento, é de ficar com a orelha em pé, não é? A preocupação, eu já não defendo se ele generalizou isso aí, eu acho que se fez errado, mas se tem que ter preocupação, tem que ter preocupação. Sim, mas não pode partir do deputado, ele foi prefeito, ele tem problema inclusive da justiça, quando ele foi prefeito. Ele responde processo, inclusive. Os cuidados, por exemplo, nós estamos orientando como gastar os recursos. Primeiro, Paulo, esses recursos nem chegaram ainda. O presidente Jair Bolsonaro nem ainda promulgou aquele projeto de lei, né, aprovado pelo Congresso Nacional que dá o socorro aos municípios e aos estados. Esses recursos vão chegar ainda nos caixas das prefeituras e do estado, né? Segundo, há toda uma orientação, um acompanhamento, fiscalização das câmaras de vereadores, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, da sociedade. Mas aí, presidente, é depois. Não, depois que se Não gasta. é depois. Hoje depois você... que o leite derrama, que aí não, vem lá não é depois, Tribunal Paulo. de Contas. O Tribunal de Contas já emitiu, nós colocamos na nossa orientação hoje a todos os 141 prefeitos de Mato Grosso, recomendações do Tribunal de Contas já com relação aos gastos com a pandemia, os gastos que os prefeitos vão fazer ao combate da pandemia, ao coronavírus, serão feitos de forma separada, contabilidade separada, publicação separada, né? O Tribunal de Contas já está orientando neste sentido, entendeu? Mas o papel aceita tudo, né? E se você colocar lá, você comprou copo plástico, por exemplo, e comprou muito além disso aí, como, por exemplo, tem ocorrido lá no Amazonas. No estado do Mato Grosso, é verdade, não aconteceu ainda. Deixa eu fazer uma pergunta, porque você está colocando assim como se... Não, eu estou perguntando para a gente facilitar o entendimento quanto a isso. Pois é, quantos prefeitos de 141, quantos prefeitos foram caçados por corrupção no Mato Grosso? Eu não tenho esse número, não. Não tenho conhecimento, inclusive. Quantos prefeitos de Mato Grosso foram caçados por corrupção? Dessa gestão. Da gestão passada, quantos foram caçados? Eu sei que denúncias houve um caminhão delas, entendeu? Denúncia tem em todo quanto é lugar. Agora, você não pode partir do pressuposto que todos ou que vão fazer isso. Sim. Os órgãos de controle hoje estão muito atentos. A própria imprensa está muito atenta, né, ao que está acontecendo. Mas que a licitação seria o caminho mais fácil. Não é? Tá certo que agora é pandemia. Mas você colocou que a licitação é papel, aceita tudo. Então, na licitação, eu fui gestor. Mas a licitação, provavelmente, se torna mais democrático, por exemplo, a concorrência. Sim, mas a aquisição de um produto ou contratação de pessoal para atender a pandemia, não é porque o decreto de calamidade isenta
facilita, que o gestor vai fazer de qualquer maneira, tem todo um procedimento técnico-administrativo para poder fazer isso, né? E o Tribunal de Contas está acompanhando, já orientou e está acompanhando praticamente online todo esse procedimento, né? As câmaras de vereadores têm o poder também de estar acompanhando, principalmente neste ano, ano político, né, que vai ter eleições municipais, perigo, né? Aí os vereadores estão muito mais atentos, os candidatos estão muito mais atentos. Então, o que nós não podemos é pré-julgar. O dinheiro nem chegou ainda no estado de Mato Grosso, né? E alguém falar que os prefeitos estão fazendo uma farra, roubalheira de norte a sul, eu acho que é muito temerário. Nós temos aí nesse grupo de prefeitos, de gestores, eu conheço todos eles, nós temos cidadãos de bem que estão contribuindo, saíram das suas atividades profissionais, empresariais, para administrar os municípios, para colaborar com a sociedade, colaborar com o desenvolvimento daquela localidade. Então, nós não podemos, de forma alguma, generalizar, né? E caberá aos órgãos de controle, caberá à população fiscalizar, entendeu? E aí, se alguém cometer qualquer tipo de desvio, Paulo, a penalização dele. A justiça está aí, o Ministério Público está aí para poder, né, colocar na barra da justiça, né, e ter seus direitos políticos cassados, responder processo, preso, etc. Neurilan Fraga conosco, presidente da AMM, aqui no programa Opinião, e você pode participar. Concorda com a explanação do Neurilan? Discorda? Enfim, mande para cá a sua pergunta no 999322529, está aí na sua tela, uma pergunta via texto WhatsApp, que a gente vai estar passando aqui para o Neurilan responder. Professor. Neurilan, ainda mesmo nessa questão toda, houve uma época, e muito fortemente, do Tribunal de Contas do Estado sair, não ficar preso no seu papel fiscalizador, mas orientador. Ele fez um belíssimo trabalho de orientação aos gestores, aos municípios, etc. Isso foi ao longo de um período importantíssimo. Nós estamos passando por uma fase de crise, a pandemia, e é preciso que abra mão, se não me engano, é a medida provisória 961, que permite a flexibilização, das licitações. Mas, diante de tudo isso, há também uma série de outros fatores. Qual é o papel que o Tribunal de Contas está fazendo, e eu estou levando em consideração o orientador, Tribunal de Contas, está fazendo com os municípios e fazendo com a Associação Mato Grossense dos Municípios? Quando fala em flexibilizar licitação, eu até arrepio aqui, de medo. Nós veja bem, eu tenho conversado muito com os prefeitos, eu até agora não conheço nenhum caso de dispensa de licitação por conta da pandemia. Até porque os prefeitos não têm o recurso que ele está usando no combate à pandemia, são os recursos da sua própria receita, né? Naturais deles. Natural, entendeu? A ajuda financeira, essa ajuda financeira não chegou ainda nos caixas das prefeituras. Nós temos uma parceria já há algum tempo com o Tribunal de Contas, inclusive a nossa equipe técnica trabalha junto com a equipe técnica do Tribunal de Contas para melhorar a questão do aplique, né, que é um sistema de controle online que o Tribunal de Contas tem, junto aos seus órgãos que ele fiscaliza, né, e agora, mais recentemente, o Tribunal de Contas emitiu já algumas notas, algumas normativas, né, aos gestores, orientando a forma como eles vão poder utilizar, né, desses recursos de combate à pandemia, seja licitando ou seja com dispensa de licitação, inclusive até a forma de estar divulgando isso para o conhecimento da sociedade. Então, o Tribunal de Contas tem essa preocupação, nós estamos trabalhando em parceria e estamos online o tempo todo recomendando aos gestores, inclusive eu, como presidente da AMM, todas as matérias que saem de denúncias de desvio de recursos,
eu posto no grupo, nós temos um grupo no WhatsApp, que estamos o tempo todo conversando com quase todos eles, né? Só tem um prefeito que não tem WhatsApp, mas todos os demais têm. Que curioso agora, entendeu? quem que não tem o WhatsApp dos prefeitos? Então a gente estou sempre colocando, né, todas essas denúncias, né, e para eles saberem, né, da gravidade que é e da preocupação que a população tem hoje com relação, né, a gasto dos recursos públicos, principalmente quando fala, olha, não vai precisar fazer licitação, pode comprar. Então, dá o entendimento para quem está fora do processo de que vai ser uma verdadeira farra, né? Mas não é bem assim, tem todo procedimentos legais que tem que fazer, porque senão vai responder processo, vai ser penalizado, né? Não é depois. Agora mesmo estava até uma notícia nesses últimos 2 dias, né? O Tribunal de Contas suspendendo a licitação da Prefeitura de Rondonópolis, né? Está suspendendo a licitação. Quer dizer, o Tribunal de Contas está muito atento, né? Não deixa acontecer mais o fato, antecipa o fato, né? Então, tudo isso é que eu tenho assim, um grau de segurança de que os recursos advindo para o combate ao coronavírus serão bem aplicados. E aqueles prefeitos que não o fizeram assim, Paulo, será extremamente punido, penalizado e não terá o apoio, né, da associação em sua defesa. Esse Neurilan Fraga conosco aqui ao vivo no programa Opinião, e a gente vai a um breve intervalo. O primeiro intervalo de hoje, você não vai dizer mesmo o nome do prefeito, o único prefeito que não tem WhatsApp no estado, tem 140 que tem, um não tem. Questão de segredo, né? Se ele não quis criar o WhatsApp é porque ele quer se manter, né, isolado desse mundo aí da comunicação. Um político aqui em Mato Grosso, que é posso falar, porque já é um caso, até virou o Luiz Soares, né, que é o ex-secretário de Saúde. Ele também é avesso, ou era pelo menos avesso, essas modernagens aí de zap, notebook, essas coisas aí. Mas enfim, a gente vai a um breve intervalo e volta já já aqui com mais Opinião na TV Pantanal. Um instante só. De volta com o programa Opinião aqui na TV Pantanal e entrevistando nesta noite o presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios, Neurilan Fraga, que está dizendo que a população pode acreditar nos prefeitos porque há uma fiscalização feita de forma já até muito pura, genuína, por parte dos órgãos de controle e a própria população pode estar denunciando aí caso haja algum tipo de desvio ou desconfiança de desvio aí por parte dos prefeitos quanto aos recursos que estão vindo aí. Antes de seguir aqui, eu convido você a continuar participando conosco, mandando sua mensagem via WhatsApp 999322529, mandando sua pergunta aqui para o Neurilan Fraga, da MM. Antes, porém, eu quero só destacar aqui o que temos de mais importante e relevante no site www.gazetadigital.com.br nesse momento, aí no telão. Idosa de Chapada dos Guimarães é a terceira vítima de Covid-19 em 24 horas em Mato Grosso. Uma mulher moradora de Chapada dos Guimarães, que fica a 67 quilômetros de Cuiabá, é a terceira morte por coronavírus em menos de 24 horas no estado de Mato Grosso. Internada em uma unidade de terapia intensiva UTI de Cuiabá, a mulher de 66 anos morreu na manhã de hoje, quinta-feira. De acordo com informações de assessoria da Prefeitura Municipal, a mulher, identificada apenas pelo nome de Dona Benedita, morava na zona rural de Chapada dos Guimarães, em Rio da Casca. Mais um destaque também aí no Gazeta Digital. Veja aí que temos... Qual que é isso aí? Esse é da... Mato Grosso tem 24 mil pedidos de seguro-desemprego na pandemia. É isso mesmo. Durante março e abril, meses
em que começaram as inscrições por causa da pandemia da Covid-19 em Mato Grosso, foram registrados 24.721 pedidos de seguro-desemprego no estado. Segundo o boletim do Ministério da Economia, apesar de alto, o número de pedidos de seguro-desemprego ainda é mais baixo que o mesmo período de 2019, quando ocorreram 25.663 solicitações do benefício, o que representa aí uma redução de 3,67%. Tem mais um destaque aí, não tem? No Gazeta Digital? Sobe um pouquinho só, por favor. Com dezenas de convidados, Mauro entrega 210 novos leitos do Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Isso é muito importante, essa unidade, hein? O governo do estado de Mato Grosso inaugurou nesta quinta-feira, dia 14, ampliação e reforma do Hospital Metropolitano em Várzea Grande. Foram construídos aproximadamente aí 50 dias, mais ou menos, 180 leitos de enfermaria e 30 de unidade de terapia intensiva, UTI. A obra foi anunciada em 23 de março pelo governador Mauro Mendes e custou 16,5 milhões de reais, sendo que 10 milhões são oriundos aí da Assembleia Legislativa, que abriu mão de parte do seu 10º. A matéria assinada pela Eduarda Fernandes está nesse instante como destaque no gazetadigital.com.br. Professor, abra, por favor, essa rodada de entrevistas, essa rodada de perguntas aqui ao nobre Deurilan Fraga. Presidente, no dia 12, em uma reunião da comissão especial, parece que essa comissão especial é da Assembleia Legislativa, né? Nessa comissão especial, que discute a retomada das atividades, o senhor fez uma frase que me chamou muito a atenção. E eu gostaria de um comentário do senhor a respeito da frase. Entre aspas, nesse momento, retomar as aulas seria jogar fora tudo que foi feito. Desde o início, a maioria dos prefeitos não concorda com o retorno das atividades escolares nos próximos 2 meses. Gostaríamos de discutir o assunto a partir do mês de julho. Fecham aspas. Eu gostaria do comentário do senhor a respeito dessa frase, que é sua mesmo, estendendo um pouco mais a questão da abertura do comércio, principalmente restaurantes e shoppings. Veja bem, professor Lorenberg, eu só aqui quero aproveitar que o Paulo fez um comentário aí na abertura, de que eu falo que a população acreditar nos prefeitos, não só acreditar, mas a população fiscalizar. Ah, bom, achei que você ia me corrigir. Eu falei, meu Deus. Não é só acreditar, a população precisa fiscalizar, é papel da população, do cidadão fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, não só dos prefeitos, acompanhar a aplicação dos recursos por parte do governo do Estado, pela Assembleia, pelos poderes. Mas para isso o prefeito tem que colocar isso no portal de transparência, tem que haver toda uma parte do... Mas o Tribunal de Contas cobra, inclusive hoje, o gestor é multado se ele não tiver com o portal transparência atualizado. Tudo tem que ser no portal transparência, né? Mas aí, voltando agora à questão dessa frase, do retorno das aulas. Nós ficamos muito preocupados quando percebemos que o governo do Estado, através da Secretaria de Educação, tinha intenção, né, de retornar às atividades escolares no dia 18, né, na próxima semana, né? E aí a Prefeitura de Cuiabá, a Prefeitura de Várzea Grande já estavam também, nos seus decretos, estavam anunciando que poderia retornar às atividades escolares no dia 18. Né? Nós fizemos toda uma pesquisa junto aos gestores municipais, né? E a maioria absoluta manifestaram contrário ao retorno das atividades escolares neste momento, porque seria uma das maiores aglomerações de pessoas que os próprios gestores públicos estariam fazendo. Se lá atrás nós recomendamos que todos eles suspendessem
reuniões, eventos, festivais de praia, de festa de rodeio, aniversário da cidade, concursos públicos para evitar aglomeração de pessoas. Orientamos fazer toque de recolher, alguns municípios fizeram isso, para não aglomerar as pessoas na cidade. Como que nós estaríamos promovendo essa aglomeração, que seria com os nossos estudantes, as nossas crianças, né? Já imaginou, né? E aí eu fui prefeito, sei muito bem como que vem os ônibus transportando as crianças. O ônibus vem cheio de crianças. Oferece mais ônibus. Entendeu? Mas você não tem estrutura financeira para poder contratar e dobrar o número. Dinheiro que está vindo extra aí para os municípios. Esses recursos que vêm do governo federal, Paulo, não é um recurso extra. Ele vem para recompor a queda do ICMS que nós estamos registrando. Não está entrando no caixa das prefeituras dinheiro novo. Vai vir para os municípios 960 milhões de reais para recompor o ICMS e o ISS-QN que as prefeituras vão deixar de receber por conta da pandemia, a queda da receita. Esse dinheiro não é o dinheiro a mais que está vindo. É para recompor o que nós estamos perdendo. Os municípios de Mato Grosso vão perder 1 bilhão e 300 milhões até final do ano. E vai receber 1 bilhão de socorro. Quer dizer, nós vamos ter um déficit financeiro de 300 milhões. Então, veja bem, as crianças dentro do ônibus escolar. O distanciamento social dentro da sala de aula, a sala tem 25, 30 alunos, vai ficar só 12, 15 alunos. E o restante desses alunos? Vai ter que fazer um outro turno. Ou ampliar o número de salas, né? Pois é, ampliar o número de salas. Improvisar salas, por exemplo. Improvisar salas. Você tem hoje na rede estadual e na rede municipal, cerca de 35%, mais ou menos, 35% são profissionais que trabalham na área da educação do grupo de risco. Ou por idade, ou por problemas de doenças, outras doenças, que vão ter que ser substituídos. Deixa eu fazer aqui o advogado do coisa ruim aqui. As máscaras não são eficazes, não são eficientes? Não. Ela é um instrumento... Tá, não falei só elas. Estou dizendo que ela é eficiente, senão ela não estaria sendo recomendada. Sim. Pelo menos pelo que a leitura que tenho, pelo que diz a OMS, Ministério da Saúde, enfim. Se elas têm a sua eficiência, se o álcool gel tem eficiência, se lavar a mão com água e sabão é eficiente, se evitar, preservar os idosos, o pessoal do grupo de risco, também é eficiente. Por que não se consegue achar um denominador com relação às aulas, com relação até ao próprio comércio? A gente conversou isso ontem aqui com o representante da FEComércio, mas no caso das aulas, por exemplo, tudo bem, 30 alunos é um número grande, mas vamos imaginar que se divida isso em 2 grupos. Improvise salas e coloque os alunos com máscaras, disponibiliza álcool gel e orienta as crianças a lavarem as mãos, a manterem a higiene de acordo com o que é recomendado e toca o barco. Porque imagina se esse vírus, se essa pandemia se estende até dezembro. Veja bem, você já esteve numa escola... Muitas vezes, inclusive agora... Escola, assim, eu tenho filhos, inclusive, na escola pública. Convivendo, porque você está colocando assim, que parece que as crianças, elas... São espoletas. Deixa eu falar para você, o adulto tem dificuldade de usar máscara. Eu estava contando antes de começar o programa para o professor Lorenberg, né, que eu fui numa cidade, no interior, na saída da cidade, eu parei para descer num pequeno mercado para comprar uma água, um refrigerante, e assustei com a quantidade de pessoas que estavam lá, aglomeradas, sem usar as máscaras. Imagina as crianças que estão dentro de uma escola, brinca, as crianças, por natureza, elas vão brincar, vai puxar a máscara um do outro, vai sujar a máscara, vai perder a máscara, entendeu? Uma criança vai usar a máscara durante 4 horas, 5 horas de aula, usando a máscara, entendeu? As crianças, quer dizer, tem todo um custo adicional que praticamente torna impossível você fazer um controle absoluto nessas crianças dentro da sala de aula. As criancinhas
do jardim e das creches, que tem que ter as pessoas que vão trabalhar, que lava, que dá banho, que cuida, troca fralda, etc., dá comida, às vezes na mão, tem o contato diário com essas crianças. Quer dizer, é humanamente impossível. A estrutura que nós temos das nossas escolas também não permite. Você vai ter que fazer adaptação nas escolas, Sim. Você vai ter que fazer novas escolas. Improvisar, né? E aí a pandemia já passou, porque eu acredito que dentro de mais 2, 3 meses, como aconteceu na Europa, aconteceu na China, no Japão, e chegou no pique e ela vai decrescendo. O senhor falou um negócio aí que quando eu escutei, eu fiquei quieto só para depois perguntar. Vou perguntar agora. Com a flexibilização que alguns fizeram, não é, quanto ao confinamento, voltou a incidir a doença, o vírus, em si, a propagação do vírus em municípios aí. O senhor disse algo nessa linha no bloco anterior, que a flexibilização ela propicia essa proliferação. O senhor tem dado técnico disso? De que realmente se flexibilizar vai expandir, vai se aumentar a contaminação? Por que eu pergunto? Porque eu já vi estudos, o mais recente foi na cidade de Nova York, onde o prefeito mostrou por A mais B pesquisa seríssima, dizendo que 66% daqueles que estavam confinados lá foram hospitalizados com a Covid. Na Espanha, idem. Foi catalão, e na Alemanha, outra situação, numa determinada cidade de médio porte da Alemanha. Quer dizer, estudos desse sentido, dando conta de que o confinamento propriamente, o isolamento horizontal, ele não é de tudo eficaz para se garantir, se deixar o pessoal ir trabalhar e estudar, por exemplo, isso vai dar problema, vai aumentar. Quer dizer, não existe isso. Uma certeza. Até a OMS não bate o martelo, fala, não, isso. Tanto que o presidente da OMS, ele muda de ideia a cada semana, entendeu? Com relação a isso. Isso eu tenho certeza de que... Não, mas o mundo todo tem declarado que a vacina mais adequada para a pandemia é o distanciamento social. Sim, entendeu? mas o senhor defende não tem nenhum estudo falando ao contrário. E eu vou pegar aqui o caso de Mato Grosso. Os casos aqui em Mato Grosso cresceram assustadoramente, né? Mesmo que o número era pequeno, evidentemente, cresceram nas últimas semanas. Mas foi em função disso? Exatamente, porque a gente percebe que houve um certo afrouxamento das medidas restritivas nessas últimas semanas, né? Não só na capital do estado, como também no interior. Houve um certo acomodamento da população. Então a gente percebe que por isso que nós recomendamos aos prefeitos que se tiver que instalar barreiras sanitárias, que instalem principalmente aqueles municípios que fazem divisa com o estado do Pará, com o estado do Rondônia, com o estado do Amazonas, fazer barreiras sanitárias para poder ter um controle absoluto de quem chega e de quem sai. Ver se tem histórico de contaminação, se teve contato com contaminados, etc. Não tem nada ao contrário que prove, Paulo, que o distanciamento ou isolamento social é ruim, muito pelo contrário. É o que se recomenda hoje. O isolamento vertical, né, ele não é eficiente. Ele é necessário, mas não é eficiente. O que é eficiente é o isolamento social e ter todos os cuidados que recomenda, né? Não ter aglomeração, e aí as escolas, voltando aqui, vai fazer aglomeração. Imagine só, nós temos mais de 30 municípios de Mato Grosso que têm reservas indígenas. Os índios estão isolados. Os índios, eles são muito sensíveis a doenças pulmonares. Esse estudo científico mostra isso. A partir do momento que você retorna às aulas, os índiozinhos vêm para estudar, e se eles forem contaminados, eles vão para a reserva, vai criar vai ser um problema seríssimo na reserva indígena. Vou pegar aqui o meio rural, né? Hoje nós pegamos as crianças no meio rural e trazemos para a cidade para estudar, bem nos ônibus.
Lá no meio rural, o pequeno produtor assentado, ele não está usando a máscara, ele não tem um álcool gel lá toda hora está usando. Se volta a criança contaminada, vai levar o problema lá para o meio rural. E lá tem, e o grande parte da população no meio rural é de grupo de risco. Então, neste momento, é impossível discutir o retorno das atividades escolares. Por isso que a Assembleia criou uma comissão, a pedido nosso, né, que faz parte do Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública, Undime, Secretaria de Saúde do Estado, Secretaria de Educação do Estado, né, para poder estar analisando, acompanhando, orientando quando será o melhor momento para poder ter o retorno das aulas, que seja seguro, e com as medidas que os gestores terão que tomar para que, quando voltarem as nossas crianças para a sala de aula, não tenha nenhum tipo de problema. Então, cautela, cuidado neste momento é importante, porque nós precisamos trabalhar para evitar mortes, salvar vidas. Se deixar as crianças dentro de casa, sem comer, também morrem, sabia, né? Sim, mas veja bem, Paulo, a greve dos professores, quanto tempo levou a greve dos professores? 3 meses? 4 meses? Sim, mas os professores e os pais dessas crianças, todo mundo estava trabalhando. Não, né? Veja bem, mas as crianças indo para a sala de aula, qual que é o problema? Ou não indo para a sala de aula? Vai demandar o cuidado do pai, o pai não vai poder trabalhar, é por isso? A razão é essa? É melhor... A razão é que sem trabalho o homem não tem honra, não tem veja como bem, nós não subsidiar. estamos... Voltar às aulas é diferente de voltar a atividades econômicas, o trabalho. Tá certo. E sobre essa questão da atividade econômica, a gente vai conversar no bloco seguinte com o Neurilan, até porque eu tenho que fazer mais um intervalo, o presidente, se o senhor não se incomodar. E na volta do próximo bloco tem também pergunta do telespectador pelo WhatsApp 99932-2529. Um instante só, a gente já está de volta. Olha, são 8h16, 8h16, programa Opinião, que vai até às 8h30, aqui hoje com Neurilan Fraga, presidente da Associação Mato Grossense dos Municípios. Quero mandar um abraço aqui, deixa eu ver se eu lembro do rapaz, lá do Tower, Top Tower, ele é segurança lá, encontrei com ele, fui lá hoje e ele pediu mandar um alô, acho que é José Roberto, lá do Pedregal, trabalha como segurança no Top Tower do edifício. Um abraço aí, Zé, e o pessoal também do Pedregal. E você que nos assiste aí, tanto aqui, ao vivo, como também pelo Facebook, também lá pelo site gazetedigital.com.br. Tem participação aí? Vamos ver quem está perguntando aqui ao Neurilan na tela. É isso? Compras para a pandemia tem sobrepreço de 455% em Rondonópolis. O Ministério Público de Contas afirma que há fortes indícios de irregularidades na dispensa de licitação. O prefeito Zé Carlos do Pátio poderá responder por crime previsto na lei de licitações, bem como por atos de improbidade administrativa. Você realmente, Neurilan, confia nos prefeitos? Quem que está perguntando não assinou, mas lá, ó, 1022, que é o final do telefone, não sabe se é homem ou se é mulher, porque tem lá um retrato de um cachorro, sei lá. E aí? Veja bem, eu tinha citado, inclusive, o caso de Rondonópolis, né, que o próprio Tribunal de Contas, né, tinha pedido a suspensão do processo de licitação lá de aquisição de produtos. Eu não sei do que está se tratando esse sobrepreço, se é exatamente esse processo licitatório. O Tribunal de Contas está atento, né? E são 141 municípios. Então, dentro desse grupo de 141 prefeitos, nós temos pessoas de bem e eu confio. E aquilo que eu coloquei, né, fiz até um reforço, né? Que além de eu confiar, mas a população precisa também fiscalizar, acompanhar, porque os órgãos de controle estão fazendo a sua parte. Eles confia, mas é bom, né? Eu não posso pôr a mão no fogo. Eu né? não posso generalizar. Acho que nós não podemos generalizar. Né? Aquilo que eu falei, quantos prefeitos do estado de Mato Grosso foram cassados, afastados dos cargos por desvio, por corrupção? Você vê falar de governadores, etc. Então,
Pode acontecer casos? Podem, né? Mas serão extremamente punidos pelos órgãos de controle e fiscalização. E a própria população também vai puni-los, aqueles que por acaso fizeram desvio de recursos públicos. Lorenberg. Paulo, nós temos mais um telespectador. Temos ou não temos, minha queridíssima... Só que de vez em quando eu falo aqui com a voz do além, que fala comigo, mas dessa vez não tem não, viu, professor? Não tem não? Não tem não. Eu vou passar para o senhor perguntar, senão eu vou perguntar aqui. E não, vou perguntar coisa que ele vai ficar nervoso. Ele não fica nervoso de jeito nenhum. Ele responde é tranquilo. Tranquilo. Ele é da minha cidade, demais, todo mundo da minha cidade é tranquilo. Eu fico dando umas cutucadinhas para ver se ele fica bravo, aí não fica. Se fica bravo, aumenta a audiência, então a gente tem que ver o cara ficar bravo. Se tá a canela dele aqui, mas não é o caso do Neurilan, não. Presidente, no dia 8 de janeiro de 2019, o governador Mauro Mendes reuniu-se com o senhor e mais 18 prefeitos. Nesse encontro, nessa reunião, os prefeitos, juntamente com a Associação Mato Grosso dos Municípios, fizeram uma série de demandas, uma série de reivindicações, sobretudo na área da educação e da saúde. Do ponto de vista prático, o que resultou, de fato, esta reunião, esse encontro? Veja bem, o professor Lorenberg é bom porque ele tem a data, ele guarda as datas, né? Esse tem. Isso é muito importante. Nós tivemos aquela reunião, depois tivemos acho que 2 ou 3 reuniões com o governo, com o governador Mauro Mendes, e, sinceramente, pouca coisa evoluiu, né, nessa área, nessas duas áreas. No ano passado, pouca coisa aconteceu. O governo do Estado assumiu um compromisso de pagar, passar os repasses para as prefeituras na área da saúde do seu mandato em dias. Ele fez isso, né? Tinha assumido um compromisso de, paralelamente, ia pagando o que ficou débito do governo passado, pagou parte, mas ainda nós temos para receber algo em torno de 100 milhões de reais. As prefeituras do Estado de Mato Grosso têm ainda 100 milhões de reais. Para ele, essa semana andou pagando um pouco. Eu acredito que de 80 a 100 milhões de reais nós temos ainda como crédito para receber do governo do Estado. Isso de gestões passadas? De gestão passada. Da gestão atual, ele tem pago em dias, né? Na área da educação, o pagamento do transporte escolar, que vinha em atraso, né? Ele tem pago relativamente em dias, atrasa 1 ou 2 meses, mas tem mantido praticamente em dias. Só não foi feito o reajuste do valor do transporte escolar, que hoje nós recebemos apenas R$ 3,00 por quilômetro rodado, enquanto os prefeitos gastam cerca de R$ 5,00 ou R$ 6,00 por quilômetro rodado, dependendo da localização do município. ICMS está em dia? Não, o ICMS nós estamos recebendo em dia, FETAB nós recebemos em dia, os repasses nós estamos recebendo em dias. O que não houve foi novos investimentos, né, na área da saúde e na área da educação, né, que nós gostaríamos de ter mais investimentos. Agora você não esquece que o ano, quando essa pandemia porém, isso que eu quero colocar, porém, né, no primeiro ano, no ano passado, o governo pegou o Estado com um déficit extraordinário, né, que nós entendemos, e agora esse ano, infelizmente, veio a pandemia, né, fez com que também qualquer tipo de ação do governo fosse inviabilizada, porque nós estamos num momento de crise, de queda de receita, né, e que tanto a queda de receita é para os municípios, como também para o governo do Estado e para o governo federal. O governo federal ainda tem a vantagem que ele pode emitir moedas, né? E os municípios e o governo do Estado não têm essa condição de fazer isso. Eu falei agora há pouco aí uma frase que me baixou aqui, do Luiz Gonzaga Júnior, Gonzaguinha, que dizia assim, em uma das suas canções, que o homem, sem o seu trabalho, o homem não tem honra, e sem a sua honra, se mata, se morre, se castram seus sonhos. É bonito na poesia? Mas é uma verdade absoluta se você tirar das pessoas o poder do trabalho, e o desemprego está assolando. Já tem 9 milhões, isso
só quanto às empresas no país inteiro contabilizados de desempregados formais, não é? E aí, rapaz, eu quero lhe perguntar o seguinte, como que o senhor vê a situação aqui no Estado? Se o senhor defende essa volta monitorada, responsável ao trabalho, ou o senhor defende ainda assim essa quarentena horizontal, que devamos aí aguardar mais um tempo para ver se essa tempestade passa e aí a gente volta a trabalhar? Lembre-se das criancinhas que podem estar com fome em casa. Nós defendemos, né, o retorno das atividades desde que de forma segura. Tanto que os prefeitos, né, eles afrouxaram as medidas restritivas no sentido de fazer com que as atividades econômicas não tivessem nenhum prejuízo. Eu, por exemplo, eu fiz várias ligações há um mês atrás, 60 dias atrás, né, que numa parceria com a Fiente, né, onde constatava que tinha um município, um gestor que estava dificultando o retorno da atividade econômica de uma indústria, por exemplo, de alimento, eu entrava em contato com aquele prefeito, procurava saber quais as razões que ele não estava permitindo que aquela atividade pudesse ser retomada. E muitas das vezes era de fato que não era verdade que ele estava criando dificuldade. É que tem as medidas de controle sanitário que a empresa tem que fazer, tem que colocar em prática para poder voltar às atividades. Então, nenhum gestor, praticamente nenhum gestor do Estado de Mato Grosso criou-se problema para que a atividade econômica fosse totalmente paralisada, né? Houve, sim, medida de distanciamento social, sim, necessário isso, controle, né, de fazer com que as atividades econômicas voltassem a funcionar, mas com toda uma segurança, né, necessária, prevista na vigilância sanitária. Deixa eu passar para o senhor mais uma pergunta que está chegando via WhatsApp aqui no Opinião, aqui na tela, vamos conferir? A pergunta que chega para o Neurilan Fraga. Boa noite, meu nome é Wilson, moro, não é Wilson Santos não, suponho, viu? Moro em Cuiabá, quero saber a opinião do comentarista político sobre o aumento de 100% votado ontem lá na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso para o alto escalão do governo. Eu vou perguntar tanto para o comentarista aqui, que no caso é o Lorenberg, mas eu também vou perguntar para o Neurilan, porque o senhor é um político, né? Já foi prefeito, não é? E aí, num tempo como este, fazer um minutinho para o senhor responder, que eu tenho que encerrar o programa. Aí ele responde também aqui. O que o senhor acha desse aumento aí? Sou contra, eminentemente contra. Entendeu? Nós estamos fazendo todo um esforço financeiro para poder atender a população nesse momento de dificuldade, pessoas desempregadas, pessoas morrendo, não falta UTI, falta isso. Nesse momento está dando aumento da forma como está sendo dado, né, para funcionários do Estado, né. Eu acho que aquele projeto de lei aprovado no Congresso Federal já lá no início previa que não deveria dar aumento, né, e eu discordo de qualquer tipo de aumento nesse momento. Concordo com o senhor. E o senhor? Vê se eu vou concordar com o senhor também. Com a sua opinião. Paulo e amigo telespectador, o momento não é propício, não é oportuno qualquer aumento. Mas esse aumento vem para driblar uma outra situação. Que é aquela de não poder dar aumento. Exatamente. Por um os municípios e os estados beneficiados com o dinheiro que vem do governo federal, eles não poderão mais aumentar o salário do servidor público. Então você está vendo antes para driblar toda a regra, toda a norma. Antecipando uma situação. Exatamente. Então o momento não é devido, o momento não é adequado. Nós estamos vivendo uma situação muito de crise e diante da crise todo cuidado é pouco. Eu não sei.
aguentaria. Acho que cada um tem que fazer seu sacrifíciozinho, eu acho que dá para segurar mais. Eu não sou comentarista, mas eu vou dar uma de comentarista aqui também. Acho que dá para dar uma segurada nisso aí por mais um ano, porque afinal de contas é uma pandemia histórica, inclusive, né? Deurilan Fraga, se há ou houve alguma coisa que a gente não falou aqui que o senhor gostaria de dizer, eu permito que o senhor fale, eu peço que o senhor fale nesse 1 minuto para suas considerações finais aí, que eu tenho que ir embora aqui, porque já estão me buzinando. Eu quero agradecer a oportunidade de dizer que nós estamos aí trabalhando online, né, com os prefeitos, orientando, né, nas medidas que devem ser tomadas, que proteja a população com relação à pandemia, né, que proteja o trabalhador, que proteja o emprego também. Ninguém quer criar dificuldade para que as atividades econômicas não funcionem, até porque nós vivemos das receitas provenientes da atividade econômica, né? Porém, estamos orientando que os recursos públicos, não só esses que vão vir para compensar as perdas que os municípios terão ou já estão tendo, mas o recurso público, da forma geral, seja aplicado com eficiência, com transparência, com honestidade, né? Isso nós cobramos muitos e não apoiamos gestores, né, que façam diferente. A MM não toma nenhuma atitude em defesa de qualquer prefeito corrupto, né, que aplique mal recursos públicos, que desvia os recursos públicos, porque isso está prejudicando a população. E denuncie, se souber de alguma coisa... Então não tem nosso apoio, não tem nossa cobertura. Tem que denunciar, a população tem que denunciar. Sim, a população tem que acompanhar, a população precisa acompanhar. A população acompanhando de perto, né, evita-se muito qualquer tipo de desvio de recursos públicos, não só no município, como no Estado e no governo federal. Lorenberg Alves, boa noite, muito obrigado por mais uma etapa vencida. Boa noite, meu amigo Paulo, boa noite, telespectador, e muito obrigado, presidente. Já teve algum caso lá de Covid dentro dos Hortelândia, não. E funcionário da MM também não, né? Não. Nós estamos com todos os cuidados, entendeu? Que seja mantido assim, não é? Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Eu convido você a estar conosco de novo às 7h30 da noite dessa sexta-feira aqui na TV Pantanal, onde e quando estaremos entrevistando o secretário de Estado de Saúde, o Gilberto Figueiredo, que aí sim, rapaz, vai fazer uma geral aqui, apontando por A mais B tudo o que está ocorrendo. Tomara que não se eleve esse número aí de contaminados, e principalmente o de óbitos no estado, que a gente possa ter uma boa entrevista amanhã, tá certo? Um abraço para Malu, assessora de imprensa, de comunicação lá da MM, minha amiga Malu Souza. Um beijo, Malu. É isso, a você que esteve conosco até agora, uma ótima noite, obrigado pela companhia. Fica bem, fica com Deus também.